fato de certas pedras terem a capacidade de atrair pequenos objetos metálicos. Sabe-se hoje que tais pedras constituem os chamados ímãs naturais, que são compostos por um minério chamado de magnetita, um mineral de ferro. Já os chineses, depois de Cristo, perceberam que a pedra, quando caía na água, apontava uma de suas pontas para o que hoje é o norte e a outra para o que hoje é o sul, que os levou à descoberta da bússola. Entre o final da primeira Revolução Industrial e início da segunda, esses polos ficaram conhecidos ao norte magnético devido à sua ponta apontar para a estrela polar, que é conhecida como Estrela do Norte, e o sul magnético devido à sua ponta apontar para o Cruzeiro do Sul. A pedra ímã tendo sido encontrada numa região denominada Magnésia, dentro da Ásia Menor, hoje Turquia. Passou a ser conhecida pelo nome de magnetita. Era um minério de ferro de fórmula química Fe3O4. Para a substância capaz de atrair outras substâncias, deu-se o nome de ímã, e essa força de atração foi denominada magnetismo. Podemos obter ímãs artificiais através dos processos de imantação. Por atrito, quando uma barra de ferro é atritada por um ímã, sempre no mesmo sentido. Por contato, quando uma barra de ferro é colocada em contato com o ímã. Por indução, quando uma barra de ferro se imanta pela proximidade de um ímã, sem que haja contato, apenas pela influência. Apenas os materiais cobalto, ferro e níquel possuem a propriedade de se tornarem permanentemente magnetizados quando o ímã é colocado perto deles. Essa propriedade é chamada de ferromagnetismo. Por corrente elétrica, quando um fio condutor de eletricidade é enrolado em uma barra de ferro e percorrido por uma corrente contínua. Os ímãs podem conservar a propriedade magnética por muito tempo ou perdê-la, assim que cesse a sua imantação. No primeiro caso, são denominados ímãs permanentes. No segundo, ímãs temporários ou transitórios. Campo magnético é quando dois ímãs se atraem ou repelem. Um dos lados do ímã ficará sujeito a uma força que ou atrairá um para o outro ou repelirá um do outro. Tal movimento é causado por uma força de origem magnética. Assim dizemos que o ímã cria no espaço que o cerca um campo magnético. Vejamos as fotos. Em 1820, o físico dinamarquês Boltzmann realizou uma pequena experiência onde um fio condutor foi ligado a um gerador e próximo do fio foi colocada uma pequena bússola. Ele observou que quando havia passagem de corrente elétrica pelo fio condutor, a agulha da bússola sofria uma deflexão. Ele concluiu que a agulha, por ser magnética, apenas sofria deflexão por algo que produzisse interferência de origem magnética, que no caso do fio, a corrente que passava seria responsável por tal interferência. Isto é, havia um campo magnético atuando na bússola, que era gerada pela passagem de corrente elétrica. No fio, vejamos as fotos. O campo magnético terrestre assemelha-se a um dipolo magnético e seus polos próximos aos polos geográficos da Terra. Uma linha imaginária traçada entre o polo sul e polo norte magnético apresenta uma inclinação de aproximadamente 11,3 graus relativa ao eixo de rotação da Terra. A teoria do dínamo é a mais aceita para explicar a origem do campo. O campo magnético genericamente se estende infinitamente. O campo magnético vai se tornando
mais fraco com o aumento da distância de sua fonte, como o efeito do campo magnético terrestre se estende por várias dezenas de milhares de quilômetros no espaço, ele é chamado de magnetosfera. Vejamos as fotos. A magnetosfera pode ser uma região envoltória constituindo a parte exterior da atmosfera de um astro, em que o campo magnético controla os processos eletrodinâmicos da atmosfera ionizada e de plasma. A eletrodinâmica da magnetosfera não afeta somente o ambiente espacial em torno do astro, como também a sua atmosfera mais baixa e a própria superfície. Um bom exemplo são as tempestades magnéticas, que podem produzir interrupções nos serviços de eletrocomunicações, muito utilizados pelo homem em seu cotidiano. As magnetosferas dos planetas são responsáveis pela ocorrência das auroras polares, que na Terra são reconhecidas por auroras boreais e austrais. A aurora polar é um fenômeno óptico composto de um brilho observado nos céus noturnos em regiões próximas às zonas polares, em decorrência do impacto de partículas de vento solar no campo magnético terrestre. Em latitudes do hemisfério norte, é conhecida como aurora boreal, nome batizado por Galileu Galilei em referência à deusa romana do amanhecer, Aurora, e ao seu filho Bóreas, representante dos ventos nortes. Ocorre normalmente nas épocas de setembro a outubro e de março a abril. Em latitudes do hemisfério sul, é reconhecida como aurora austral, nome batizado por James Cook, uma referência direta ao fato de estar ao sul. O fenômeno não é exclusivo somente à Terra, sendo também observável em outros planetas do sistema solar, como Júpiter, Saturno, Marte e Vênus. Da mesma maneira, o fenômeno não é exclusivo da natureza, sendo também reproduzível artificialmente através de explosões nucleares ou em laboratório.